Olá e boas-vindas a mais uma das nossas explorações. A nossa missão na análise de hoje é desvendar a própria estrutura da realidade. Uma missão e tanto para hoje, não é? Com certeza. Nós vamos destrinchar o tema das transformações químicas. Quer dizer, nós vamos investigar como o universo, a matéria e, bem, absolutamente tudo ao nosso redor se altera de forma constante, silenciosa e muitas vezes bem implacável. E o cenário para essa nossa investigação é bem sugestivo. Exatamente. Para quem nos acompanha agora, basta fechar os olhos por um segundo e imaginar o cenário da nossa conversa. Estamos cercados pelo que parece ser uma daquelas imponentes bibliotecas europeias do século XVIII, com estantes de madeira escura e pesada que vão do chão ao teto. Mas tem um contraste aí. Sim, um contraste brutal nesse ambiente clássico. O espaço está tomado por imensos quadros negros cobertos de alto a baixo, com fórmulas, equações e diagramas desenhados a giz. Eu diria que é exatamente essa interseção, sabe? Entre a história clássica e o rigor matemático que serve de pano de fundo perfeito para a nossa investigação profunda de hoje. Sem dúvida alguma. E é muito bom contar com a sua presença aqui. O prazer é todo meu e é fascinante estarmos imersos nessa atmosfera hoje. Mas antes de nos perdermos nesse labirinto de fórmulas e quadros negros, a gente precisa estabelecer o terreno filosófico e prático da coisa. O porquê desse tema importa tanto para quem nos ouve. Passa muito longe de ser apenas um exercício teórico de laboratório. Na verdade, trata-se do esforço contínuo da humanidade para ler o manual de instruções da própria existência. O manual de como o mundo funciona, no fim das contas. É isso. Quando a gente começa a entender essas engrenagens microscópicas, nós deixamos de ser meros observadores passivos de um mundo aparentemente caótico. Nós passamos a enxergar as regras inflexíveis que fazem as estrelas entrarem em colapso, os motores de combustão interna funcionarem e, em última instância, a própria biologia existir. É uma lente analítica nova. Exato. Uma lente que muda irreversivelmente a nossa percepção sobre o cotidiano. Bom, vamos destrinchar isso então, começando pela própria base do conceito. Porque quando falamos de transformações químicas, nós não estamos nos referindo a mudanças superficiais. Não, de forma alguma. Por exemplo, mudar o estado físico de algo, tipo derreter uma barra de metal ou congelar a água. Isso mantém a essência intacta. A estrutura íntima da substância permanece a mesma. O gelo ainda é água, só que no estado sólido. Perfeito. O que nós estamos investigando aqui são as reações químicas, processos onde a própria identidade da matéria é reescrita. O que existia antes é desconstruído para dar lugar a algo inteiramente novo, com propriedades radicalmente diferentes. É uma reconfiguração profunda da matéria. E o que é realmente fascinante aqui é a mecânica invisível que permite essa reconfiguração. Como assim? Mecânica invisível. É que toda reação química exige um ponto de partida, que nós chamamos de reagentes, e um ponto de chegada, que são os produtos. Mas a transição de um estado para o outro, essa mudança dos reagentes para os produtos, não é automática e muito menos aleatória. Não é só colocar as coisas juntas e esperar a mágica acontecer. Exatamente. Existe uma condição física inegociável nisso tudo. É a necessidade de contato adequado entre os reagentes. Não basta que duas substâncias coexistam no mesmo recipiente ou na mesma atmosfera. A interação precisa ocorrer em um nível molecular íntimo. Um contato real, físico. Sim, com geometria e energia suficientes para que as ligações originais se rompam e novas sejam forjadas. Se não houver esse nível microscópico de interação estrutural, o processo é simplesmente nulo. A transformação exige o engajamento físico absoluto entre as partes. Sabe, isso levanta uma questão importante sobre como nós percebemos a reatividade no mundo macroscópico, no nosso dia a dia. Como assim? Se a gente pensar no exemplo clássico da combustão que está nas nossas fontes, como a queima da parafina de uma simples vela, nós temos ali um cenário contínuo. A parafina sólida
e o oxigênio invisível ao redor dela são os nossos reagentes, certo? Certo. E a queima só se sustenta porque existe esse contato íntimo e contínuo acontecendo ali na zona da chama. A parafina derrete, vira vapor e encontra o oxigênio. Mas o que realmente define esse processo de combustão para nós não é apenas a mudança de estado ou a fumaça. É a consequência energética. Exatamente, a energia. Precisamente. A assinatura fundamental de qualquer reação de combustão é a liberação de energia. E se pensarmos bem, é exatamente essa energia que atua como motor invisível da civilização moderna. A gente constrói o mundo em cima dessa energia. Com certeza. Nós não dominamos o fogo e os combustíveis fósseis apenas pela transformação da matéria em si, para ver a lenha virar cinza. Nós fazemos isso pelo subproduto energético dessa transformação. Seja para impulsionar turbinas monstruosas em usinas, mover a complexa malha logística de transporte global ou só aquecer o ambiente de uma casa no inverno. Nós estamos sempre aproveitando essa energia liberada quando um combustível reage violentamente com um comburente. E no nosso planeta, esse combustível universal, o grande parceiro dessa reação, é o gás oxigênio. Sem a presença do oxigênio, toda a nossa infraestrutura energética baseada em combustão simplesmente colapsaria. A reação perde o seu parceiro oxidante e cessa instantaneamente. E mapear essa complexidade toda, especialmente quando a gente envolve um parceiro invisível como o oxigênio atmosférico, exige uma precisão absurda da ciência, não é? Uma precisão matemática. Como é que se traduz esse caos de colisões moleculares, de parafina virando gás e reagindo com o ar, em algo compreensível? É aqui que nós entramos no território das equações químicas e, olhando para esses quadros negros ao nosso redor aqui na nossa biblioteca imaginária, fica claro que a equação química não é apenas uma notação estenográfica. Ela é muito mais que isso. Ela é a sintaxe, a gramática do universo descrita no papel. Nós temos essa estrutura rigorosa, onde os reagentes ocupam invariavelmente o lado esquerdo da equação e os produtos resultantes ficam no lado direito. Separados por uma seta direcional. Isso, uma seta que atua como a flecha do tempo daquela transformação. É o modelo visual perfeito de antes e depois. E mais do que um modelo de antes e depois, é um balanço contábil da realidade. A linguagem utilizada nessas equações é formada pelas fórmulas moleculares. E o nível de precisão matemática exigido aqui é absoluto. A fórmula não admite ambiguidades de jeito nenhum. Ela tem que ser exata. Sim, ela quantifica com exatidão implacável a natureza de cada substância, indicando quantos átomos de cada elemento químico compõem aquela estrutura. Vamos pensar no gás hidrogênio, por exemplo. Ele é representado por H2. H2. O índice 2 ali não é uma aproximação estatística. Ele decreta que aquela molécula só existe e só se comporta como gás hidrogênio por causa da união específica de dois átomos de hidrogênio. E eu acho incrível quão profundo isso se torna quando a gente analisa as propriedades que emergem disso. Pega esse mesmo gás hidrogênio, o H2. Nós sabemos que é uma substância de altíssima volatilidade, extremamente inflamável. Altamente explosivo, sim. Agora a água. A fórmula mais universalmente reconhecida de todas. H2O. A água carrega esses mesmos dois átomos de hidrogênio na sua estrutura, mas a adição arquitetônica de apenas um único átomo de oxigênio altera completamente o destino termodinâmico da substância. É uma virada de chave completa. Total. Nós passamos de um gás explosivo para um líquido que apaga incêndios, um líquido no qual a própria biologia terrestre se desenvolveu. Um único átomo inserido na estrutura não apenas muda a molécula, mas redefine inteiramente as leis físicas sobre as quais essa nova substância vai interagir com o ambiente. Essa é a demonstração perfeita de que a forma dita a função em um nível atômico. Mas para que a ciência chegasse a esse grau de clareza cirúrgica que nós temos hoje, para que pudéssemos escrever essas fórmulas com tanta convicção nos quadros negros, houve uma quebra de paradigma histórico que foi monumental. Um longo caminho até lá. Muito longo. Durante muito tempo, a manipulação da matéria operava quase no reino do empirismo místico.
A transição da alquimia curiosa para a química como uma ciência exata, quantitativa e estruturada exigiu o reconhecimento de leis inquebráveis. E é impossível analisar a anatomia das transformações químicas sem nos voltarmos para o século XVIII. O grande ponto de virada. Exatamente. Precisamos observar as relações de massa que foram reveladas naquele período. Especificamente, as fundações estabelecidas pela Lei de Conservação das Massas e pela Lei das Proporções Fixas. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa investigação, porque nós precisamos entender o contexto e a genialidade da época. Estamos falando do final do século XVIII, um período de profunda efervescência nos laboratórios em Paris. A revolução estava acontecendo nas ruas e nos laboratórios. Sim, e no epicentro dessa revolução científica estava o francês Antoine Laurent Lavoisier. Ele não estava apenas misturando compostos em tubos de ensaio. Ele estava questionando a própria intuição humana sobre a matéria. A contribuição dele foi tão massiva que a Lei de Conservação das Massas carrega o seu nome até hoje. Lavoisier, sim. E ele cristalizou essa descoberta em um princípio que transcendeu os muros dos laboratórios para se tornar um verdadeiro axioma da filosofia da natureza. A famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma frase que todo mundo já ouviu em algum momento. Sim, mas é importante entender o rigor técnico por trás dessa frase famosa. Quando aplicamos a lei de Lavoisier à bancada de experimentos, ela postula que durante uma reação química, a soma das massas das substâncias reagentes precisa ser rigorosamente idêntica à soma das massas dos produtos formados. A massa antes é igual à massa depois. Perfeito. Mas com um detalhe crucial: desde que todo o processo ocorra dentro de um sistema fechado. E essa expressão sistema fechado é o grande divisor de águas da química clássica, né? É a chave de tudo. Porque vamos raciocinar sobre o peso da intuição empírica na época. Se um cientista antes de Lavoisier observasse um pedaço de madeira, ou a nossa própria vela do exemplo anterior, queimando ao ar livre, o que os olhos dele testemunhavam é o desaparecimento físico da matéria. Aparentemente, a matéria sumia. Sim, a vela queimava, diminuía de tamanho até sobrar quase nada. A tora de madeira virava só um punhado de cinzas leves. A conclusão sensorial, a conclusão mais lógica para quem está apenas olhando, seria assumir que a massa foi aniquilada, que ela deixou de existir. O peso simplesmente não batia. A lei parecia falhar espetacularmente na observação cotidiana. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a superação das ilusões sensoriais pela metodologia científica. Lavoisier percebeu que a atmosfera aberta, o ar livre, mascarava o balanço real da reação. O ar estava roubando a massa, por assim dizer? Exato. Os gases participantes, como o oxigênio que era consumido do ar e o dióxido de carbono que era liberado pela queima, eles possuíam massa. Eles pesavam, mas eles escapavam livremente para o ambiente, tornando o cálculo impossível de ser feito em uma balança comum. Daí a necessidade do sistema fechado. O golpe de mestre do Lavoisier foi o isolamento. Se a mesma combustão for realizada dentro de uma redoma de vidro totalmente vedada, um verdadeiro sistema fechado, colocado sobre uma balança de alta sensibilidade, a realidade matemática se impõe sobre a ilusão visual. O ponteiro da balança não se move. Não se move. A vela queima lá dentro, a chama acaba quando consome o oxigênio disponível, os produtos gasosos se acumulam de forma invisível dentro da redoma e o mostrador da balança permanece inalterado do começo ao fim. A matéria sólida e gasosa dos reagentes foi convertida átomo por átomo nos produtos. É uma precisão absurda. Nenhuma fração de miligrama é adicionada, nenhuma fração de miligrama é subtraída. O universo funciona como uma contabilidade rigorosíssima onde fraudes são fisicamente impossíveis. E isso muda tudo na forma como a gente entende o mundo. É a percepção clara de que nós não habitamos um universo de criações mágicas ou aniquilações instantâneas, mas sim um tabuleiro de xadrez incrivelmente vasto, onde as peças estão sempre e apenas mudando de posição. Uma analogia excelente. As peças nunca saem do tabuleiro. E, avançando nesse raciocínio, nós esbarramos no trabalho de outro gigante francês da mesma época, Joseph Louis Proust.
Se Lavoisier provou que as peças não somem do tabuleiro, Proust veio logo depois para provar que a forma como essas peças se combinam obedece a uma lógica matemática que é intolerante a desvios, A famosa lei de Proust? ou a lei das proporções fixas. Exato. E o primeiro passo analítico para quem nos ouve conseguir decodificar a lei de Proust é dominar a distinção estrutural entre uma substância simples e uma substância composta. Vamos lá, como a gente diferencia as duas de forma clara? Uma substância simples é composta exclusivamente por átomos de um mesmo elemento químico. O carbono puro, por exemplo, representado pela letra C, é um exemplo óbvio. Outro exemplo é o gás oxigênio, o O2. Mesmo possuindo dois átomos agrupados, continua sendo uma substância simples porque é uma estrutura homogênea. É apenas oxigênio ligado a oxigênio. Não tem mistura de elementos? Nenhuma. Já uma substância composta exige essa diversidade atômica. Ela é a união de átomos de dois ou mais elementos diferentes. O gás carbônico, o nosso conhecido CO2, é a síntese clássica disso. É uma estrutura que amarra o átomo de carbono a dois átomos de oxigênio em uma arquitetura única e completamente nova. Então, com essa distinção arquitetônica bem clara na nossa mente, o enunciado de Proust se torna algo brilhante. Ele diz que uma substância composta é sempre formada pela união de substâncias mais simples em uma proporção de massas que é fixa e constante. Como uma receita. Sim, uma receita onde não há negociação. Para a gente visualizar essa matemática operando na prática, nós podemos examinar a própria gênese do gás carbônico. A equação química nos mostra que a reação ocorre entre um átomo de carbono e uma molécula de gás oxigênio. Gerando exatamente uma molécula de CO2. Isso. C mais O2, resultando em CO2. Duas substâncias simples colidindo e se reconfigurando para forjar uma substância composta. E ao traduzirmos essa colisão microscópica para o balanço de massas no mundo real, a rigidez da natureza se manifesta através dos números. Na formação perfeita do gás carbônico, a estequiometria dita que nós precisamos de exatas 12 gramas de carbono para reagir com exatas 32 gramas de oxigênio. 12 mais 32? Sim. E aplicando a lei da conservação do Lavoisier que acabamos de discutir, essa soma resultará invariavelmente na produção de 44 gramas de dióxido de carbono. A matemática fecha perfeitamente. 12 mais 32 dá 44. A massa inicial e a massa final são idênticas. São as mesmas, mas o que cativou a mente de Proust foi a relação contínua entre esses três números, 12, 32 e 44. É a constatação de uma harmonia que fica escondida nos bastidores da matéria. Porque se nós olharmos para esses números, podemos abstrair isso para uma proporção matemática. Fica 12 para 32 para 44. Uma razão constante. E como nós estamos em busca da essência geométrica e matemática da natureza aqui, podemos simplificar toda essa proporção. Se dividirmos todos os valores por 4, o resultado que emerge é a taxa primária de construção dessa molécula, uma proporção de 3 para 8 para 11. 3, 8, 11. Isso significa que, fundamentalmente, 3 gramas de carbono exigem sempre a contraparte exata de 8 gramas de oxigênio para resultar na construção final de 11 gramas de gás carbônico. O que chama a atenção aqui para nossa audiência, o que é realmente fascinante, é a total inflexibilidade da expressão em qualquer situação. A lei de Proust não dita uma diretriz geral que pode ser ajustada. Ela estabelece uma fronteira determinística. Essa proporção de 3 para 8 para 11 não pode ser corrompida. E se alguém tentar forçar uma mudança nisso no laboratório? Se em um ambiente experimental nós tentarmos forçar uma reação com o dobro de carbono, digamos 6 gramas de carbono, a natureza exigirá implacavelmente o dobro de oxigênio, que seriam 16 gramas, para formar 22 gramas do gás resultante. A proporção se mantém. E se nós tentarmos simplesmente enganar a proporção, misturando quantidades aleatórias que não se alinham a esse 3 para 8? A natureza é teimosa. Ela simplesmente executará a reação química até onde o reagente limitante permitir, e vai abandonar o restante da substância que está em excesso de forma totalmente intacta. Aquele excesso fica lá, sobrando no recipiente sem reagir. A química obedece à proporção fixa e ponto final. O que excede não reage.
Isso estabelece uma visão de mundo incrivelmente estruturada. A realidade macroscópica ao nosso redor, por mais fluida e caótica que possa parecer a olho nu, é ancorada em regras microscópicas que não admitem improvisação. Nenhuma improvisação. Seja a queima hipercontrolada em um motor a jato cortando a estratosfera, ou a simples respiração celular que está acontecendo nas nossas células agora. As equações estão rodando ao fundo do sistema operacional da realidade. O balanço de massas está sendo aferido o tempo todo e as proporções estão sendo respeitadas ao miligrama. E se conectarmos isso ao panorama geral do desenvolvimento intelectual humano, fica muito claro o impacto monumental dessas definições para a ciência moderna. Antes do final do século XVIII, a observação química era vítima da nossa percepção visual limitada. Nós éramos enganados pelos nossos próprios olhos. Sim, as chamas queimavam, os gases desapareciam, a massa parecia flutuar no nada. A revolução operada por Lavoisier e Proust foi ancorar o universo invisível na matemática. Lavoisier instituiu a balança como a verdadeira testemunha da realidade material, demonstrando que a massa transita, mas nunca é cancelada. E Proust demonstrou que essa transição não é livre. Ela é aprisionada em razões matemáticas fixas e perenes. Exatamente. Juntos, eles silenciaram o misticismo e fundaram a química como uma ciência quantitativa duríssima. Então, o que tudo isso significa para nós no fim do dia? Significa que a nossa interação diária com a matéria carrega um peso histórico e científico extraordinário. Muda a nossa percepção. Muda completamente. A compreensão sobre os reagentes, o imperativo do contato físico entre eles, a clareza das equações que documentam essas trocas e as leis inquebráveis de conservação e proporção, tudo isso altera de forma definitiva o nosso entendimento sobre o que é real. O mundo deixa de ser um palco de desaparecimentos arbitrários. E nós passamos a enxergar as chamas, os motores, o oxigênio consumido e a fumaça gerada não como destruição ou criação do nada, mas como uma majestosa e eterna troca de figurinos estruturais. Tudo isso comandado pelas mesmas regras estritas que são repetidas bilhões de vezes por segundo no universo. Eu agradeço imensamente a todos que acompanharam e mergulharam conosco nessa arquitetura profunda da matéria. E antes de deixarmos os quadros negros desta nossa análise, cabe uma reflexão crítica que emerge organicamente dos princípios determinísticos que nós acabamos de explorar hoje. Uma reflexão final. Sim. Se nós adotarmos integralmente o rigor de Lavoisier, de que a massa em um sistema fechado se conserva em sua totalidade, e fizermos um exercício em escala macroscópica, considerando todo o nosso planeta Terra, a sua atmosfera e a gravidade que os prende como um gigantesco e complexo sistema fechado navegando no espaço... A Terra como uma redoma de vidro do experimento. Exatamente. Todos os dias, infraestruturas industriais globais, malhas de transporte e usinas realizam monumentais reações de combustão contínua. Nós temos a garantia matemática absoluta de que nenhuma fração de miligrama de toda a massa reagente utilizada nesses combustíveis foi apagada da existência. A massa continua aqui. A magnitude dessa massa orgânica sólida e líquida continua confinada dentro do nosso sistema fechado planetário. Ela agora está inteiramente convertida em novos produtos gasosos, substâncias compostas invisíveis que pesam e ocupam seu espaço conforme a mais estrita estequiometria que o Proust nos ensinou. É um acúmulo invisível. E a pergunta que fica é: o que significa para a estabilidade de um sistema a longo prazo o acúmulo contínuo, ininterrupto e estrutural de toda a massa gerada pelas transformações invisíveis em torno das quais construímos a nossa civilização? A balança da natureza registra absolutamente cada grama convertida. Deixo esse questionamento analítico e implacável com a nossa audiência para pensarem a respeito. Um grande abraço a quem nos escuta e até a próxima investigação.